Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder estar com Débora Burtrus e o Bruno Carmelo, começando a série sobre cinema brasileiro. Essa série ela prevê 4 encontros e sobre a historiografia do cinema brasileiro. Nós começamos com uma das principais referências do restauro e da preservação do audiovisual no Brasil, que é a pesquisadora Débora, e com a curadoria do Bruno Carmelo. Então, agradecer, antes de mais nada, a presença de vocês e o início dessa série para a Fundação. Então, só dizer que a Fundação, nesse momento, inaugura mais uma área de atividade e quer conhecer muito esse público do cinema e estamos aqui de portas abertas. Vou passar para o Bruno, que ele vai apresentar a Débora, e é isso. Obrigado, Érico, pela apresentação. É muito importante ter o cinema aqui dentro da Fundação, é muito importante a gente poder discutir o cinema brasileiro por uma perspectiva que não seja unicamente de mercado, de lançamentos, como tem todo um perfil historiográfico na Fundação, a gente achou que seria muito pertinente olhar para essa história do cinema brasileiro, entender onde estamos, e eu falei, vamos começar na preservação, que é uma área talvez pouco debatida, pouco compreendida. A gente pode pensar, a Débora estava até dizendo que seja algo muito técnico, a gente vai entender que não, qual é o valor, como isso funciona, como isso começa. Então, eu fico muito feliz de ter a Débora, foi a primeira pessoa que a gente pensou para esse ciclo de conversas que a gente chamou de imediato, porque tem todo um histórico de pesquisa e de prática do restauro e da preservação do audiovisual. Então, eu começo pedindo para, obviamente, você se apresentar teu percurso de pesquisa, de trabalho prático e teórico na preservação do audiovisual brasileiro. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui falando de preservação. Vejo com muito bons olhos, fico muito feliz, né, da gente iniciar esse ciclo falando de preservação, que em geral está no final do ecossistema audiovisual, né? As pessoas pensam preservação depois de todo o processo de realização. Sempre digo e ressalto a importância da gente pensar a preservação junto, né, como um elo integrante, um elo importante. Eu trabalho já há cerca de 25 anos, né, na área de preservação audiovisual. Trabalhei em diversos arquivos brasileiros. Comecei meu primeiro trabalho foi na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, quando ainda estava na graduação em cinema. É um fato que foi muito importante, né? Eu fiz parte da primeira disciplina que foi oferecida no curso de cinema da Federal Fluminense, uma disciplina voltada para a preservação audiovisual. Foi algo pioneiro no curso de cinema nessa época, e isso marcou, né, minha trajetória. Eu ainda, né, dividia com outras funções, né, eu também trabalhava com direção de arte, mas a preservação acabou se mostrando e veio para ficar na minha vida. E eu gosto de ressaltar a importância dessa disciplina para a gente entender como a formação, né, mesmo que um profissional do audiovisual não vai exercer, né, diretamente atividade de preservação, como é importante estar incluído na formação essa disciplina, né, que aí a gente, infelizmente, ainda não vê presente em cursos de audiovisual pelo Brasil, né, de cinema e audiovisual. Então eu já começo trabalhando, né, na Cinemateca do MAN, logo depois vou para o Arquivo Nacional, também trabalhei no Centro Técnico Audiovisual, quando morava na cidade do Rio de Janeiro, e também, né, comecei o meu percurso de pesquisa, né, eu fiz mestrado na UF e doutorado na USP, né, quando eu vim para São Paulo. Meu doutorado é sobre a restauração de filmes no Brasil e a incorporação da tecnologia digital. Eu analiso o processo de restauração de 3 filmes, que eu acredito que exemplificam muito bem a trajetória da área no Brasil. É o Ébrio, da Gilda de Abreu, o Padre Amoço, de Joaquim Pedro de Andrade, e o Dragão da Maldade quanto Santo Guerreiro, do Glauber Rocha. Eu analiso o restauro desses filmes e, a partir desses processos, como a trajetória se consolidou no Brasil. Se consolidou ou não, né? Enfim. Então, eu sempre tentei mesclar, né, uma reflexão teórica com a parte prática. Eu acredito que um profissional de preservação audiovisual, ele se forma, né, no trabalho, sim, na lida cotidiana, mas é importante a gente refletir, né, sobre o que a gente faz. Como é uma área complicada, muito instável, né, no Brasil, sempre, né, acometida por crises, né, que parece que
pairam assim sobre a área e acometem a área de vez em quando. Então, eu acho importante a gente ter esse processo de reflexão, né, sobre a nossa atividade, porque como é uma área complicada, a gente está sempre trabalhando, né, de maneira excessiva e sem esse espaço, né, de mais respiro para poder pensar. Então, por isso que eu achei importante também seguir nessa trajetória dentro da academia, dentro da universidade, para poder refletir e inspirar reflexões sobre o campo. Então, trabalhei tanto dentro dos arquivos, o que é importante, porque o trabalho dentro dos arquivos, em geral, ele é muito invisibilizado, né? Nos últimos anos, eu tenho me dedicado mais a trabalhos de restauração de filmes, que eu acredito que é a faceta mais pública, né? Que o público reconhece mais, dentro dessa atividade que é super complexa, né? Então, acabou que esse trabalho mais voltado para a restauração de filmes trouxe junto, né? Eu consigo trazer junto esses outros aspectos que ficam mais invisíveis, né? Esse trabalho dentro dos arquivos, desde o monitoramento de depósito de guarda, né? As análises técnicas dos materiais que a gente tem que fazer de maneira sistemática. Tudo isso eu busco trazer quando apresento, né, os processos de restauração, que eu acho que é importante as pessoas entenderem que começa lá atrás, né? Os filmes, para serem restaurados, se eles não foram bem conservados, isso vai ter um impacto muito grande. Então, é todo um processo que, né, tem muitas ações envolvidas e que vão ter consequências nesse processo de restauração, porque a gente usa hoje em dia a tecnologia digital e as pessoas acham que muitas vezes é algo mágico, né? Eu faço questão de ressaltar que não. Então, assim, a minha trajetória foi mais ou menos essa, mesclando pesquisa com uma atividade prática. Eu também tenho um trabalho de curadoria, né? Desde o momento que entrei nos arquivos, né? Esse olhar e esse desejo de mostrar coisas que muitas vezes não eram exibidas, né? Filmes de patrimônio, filmes do passado, demonstrando como a cinematografia brasileira é riquíssima, né? Muita coisa que as pessoas não conhecem. Então, acabei também desenvolvendo um trabalho, né, um olhar para isso, de exibição, né, de curadoria. Então, tentando mesclar essas atividades todas. E é mais ou menos isso, eu acho. Débora, eu vou te fazer algumas perguntas que talvez possam parecer muito simples para uma profissional Uhum. na área, mas eu acho importante explicar para todo mundo o que significa isso, como a gente faz desde o começo, né? Porque talvez seja um debate muito interno de especialistas. Então, vamos dar alguns passos atrás, entender por que a gente precisa preservar, restaurar um filme. Talvez seja muito fácil quando a gente pensa em filmes de 100 anos atrás. A gente imagina que, tá tudo bem, já devem estar desgastados, mas o que é isso? Mas, por exemplo, a gente tem agora nos cinemas Durval Discos, acabou de passar restaurado, é um filme relativamente recente. Saneamento Básico está chegando agora restaurado. A gente fala, poxa, mas o filme é pouco tempo. Uhum. Por que esses filmes já precisam de restauração? O que acontece? Como que a gente preserva ou deixa de preservar os filmes para que mesmo filmes relativamente recentes precisem desse cuidado? Então, eu sempre gosto de falar que é muito melhor a gente preservar e conservar adequadamente para não precisar que os filmes sejam restaurados. Mas tem dois processos, né? A gente pode, falando assim de maneira resumida, tem filmes que são restaurados porque eles realmente estão no estado avançado de deterioração, então eles precisam sair daquele suporte, né, fragilizado, desgastado, e ir para um suporte novo, né? Seja através de uma migração tecnológica, a gente estiver falando de um filme em película, né, filmado em 16mm ou 35, ou até mesmo Super 8, passar por um outro tipo de suporte, seja ele digital ou voltar para a película, que é um processo, né, que vem ficando cada vez mais raro. E existem os títulos que eles precisam dessa migração tecnológica, né? Você deu dois exemplos ótimos, que é o do Discos e Saneamento Básico, que são filmes que não estavam deteriorados, mas que eles precisavam desse processo de migração tecnológica, né? A gente passou os filmes para 4K, para que ele possa circular, né? Entrar em cartaz, né? De dois filmes, o do Discos voltou às salas de cinema, e Saneamento Básico, né? Vai voltar às salas agora no final de maio. Então eles passaram para 4K, e nesse processo, esses dois filmes, eles têm uma questão muito interessante. Eles dois foram filmados em película, né, feitos ali naquele momento de transição tecnológica, né, na primeira década dos anos 2000. E você filmar em película, você tem, né, isso traz já algumas características muito marcantes, né?
película é orgânico, né? Película risca, película tem sujeira, enfim, a própria manipulação traz isso. Então, nesse processo, mesmo que os filmes estejam em bom estado de conservação, tem sujeirinhas, né, que faz parte do próprio processo de filmagem em película, no caso do saneamento básico, né, que foi filmado em Super 16, né? Isso se fazia muito, né? As pessoas filmavam em película, muitas vezes em Super 16 para diminuir um pouco o custo, faziam todo o processo de intermediação digital, né? Depois voltavam para a película. Exatamente o caso do saneamento básico, né? Ele sai 16mm, faz todo esse processo de intermediação digital e volta, é feito um transfer para 35mm e ele volta para ser lançado em película nas salas de cinema, visto que o padrão era o 35mm. Então, assim, resumindo, são esses dois caminhos, né? A gente pode pensar no caso da Hora da Estrela, né? Citando aqui um outro título, que aí sim é um filme mais antigo, de 1975. A gente voltou para os negativos originais, fez todo esse processo de migração tecnológica para lançar também em 4K. Mas ele precisou de mais intervenções. Ele estava em bom estado, bem conservado, mas 40 anos não são 18, como é o caso do saneamento, né? Então ele já tinha outras marcas do tempo. Fungos em alguns pontos, né? A gente sabe que o Brasil é um país quente e úmido, então nosso próprio clima já joga um pouco contra, infelizmente. Então a gente tem que estar sempre lutando, né, contra a própria natureza, digamos assim, para poder conservar bem as películas. Então cada título ele demanda um tratamento específico. Eu costumo dizer que o filme vai te mostrar o caminho, né, para ele ser restaurado. Então, no caso desses filmes mais recentes, é sobretudo um processo de migração tecnológica, mas que envolve, sim, sempre um tratamento digital. E os filmes mais antigos, dependendo de como foram conservados, envolve outro tipo de intervenção, né? E mais tempo de trabalho, né? Que aí, através de softwares específicos, etc., que a gente faz todo esse tipo de limpeza, enfim, de sujeira, de risco, de fungo, estabilidade, às vezes, enfim. Mas é o filme mesmo, os materiais originais que vão ditar, muitas vezes, a metodologia e o percurso desse processo de restauro. A gente está falando muito aqui de filmes em película, que é um formato que infelizmente a gente usa cada vez menos, né? Muito mais filmagens hoje que já são diretamente em digital, mas até o que, digamos, 30 anos atrás a gente tinha praticamente tudo feito em película. E daí eu te pergunto algo que acho que é uma dúvida digna que a gente pode ter, assim, esses materiais que não estão bem preservados, não estão bem cuidados, que a gente precisa ter todo esse trabalho de restauração depois, isso é algo nosso, porque nós, aqui, uma cultura brasileira, nós não cuidamos apropriadamente. De quem que é a responsabilidade de cuidar desses filmes quando eles são prontos? É dos diretores, é dos produtores, é das cinematecas? A quem compete garantir que isso fique bem cuidado? Porque a gente não sabe, né? A gente fala, putz, não está bem cuidado. Por quê? Quem deveria ter feito isso? Como começa esse processo todo? Então, como eu disse, né, te respondendo à pergunta anterior sobre a questão da instabilidade da área no Brasil. E preservação precisa de tudo menos de instabilidade, né? A estabilidade, tanto de recursos, de equipes, né, dentro das instituições de memória, é essencial para que o trabalho de preservação ele consiga ser feito da maneira adequada, da maneira que se deve, né? É um trabalho sistemático que não acaba nunca. Na verdade, nada está preservado. Os materiais eles estão sempre em processo de preservação. Eu acredito que não é uma responsabilidade única, né? Eu acho que a gente tem uma visão sobre a memória no Brasil que é complicada, que é complexa, né? A gente é um país relativamente novo, e eu acho que isso vem mudando, essa mentalidade ela vem mudando, felizmente, né, nos últimos anos, mas os materiais eles carregam as consequências, né, dessa trajetória, né, muito entrecortada, né? Eles, porque sempre se priorizou, eu acredito, se prioriza muito a produção, né? Não se pensa muito em preservação, nunca se pensou, né? Então, o patrimônio audiovisual brasileiro ele carrega essa marca, né? Essa mentalidade que não inclui a preservação como algo essencial, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade coletiva, né? Eu acho que deve ser uma política de Estado, né? Inclusive, eu gosto sempre de citar o artigo 5º da Constituição, que está lá o direito à memória, né? Então, a gente tem preservação na Constituição. Eu acho que a gente
esses processos, né, de restauração, esse relançamento de filmes, isso vem causando, né, eu acho que no público e ampliando a consciência, uma maior conscientização sobre a importância de se preservar. Então eu acredito que algo essencial deveria ser a estabilidade dos recursos para instituições de memória, né? O Brasil é um país de dimensão continental. Eu acredito também que a gente deveria focar em arquivos regionais, né? Porque centralização não é benéfico, né? Tanto em termos da própria atividade de preservação, né? Se acontece um sinistro numa instituição, se tudo está concentrado, isso é muito ruim. Então, instituições com diferentes perfis, né? As cinematecas elas tiveram um período de constituição e de maneira bem específica no Brasil, né? Surge muito a partir de um desejo de atividade de exibição e difusão. As cinematecas eram polos culturais, mas eu acredito que falta maior estabilidade de recursos e uma política de caráter nacional, né? Que abranja todas essas especificidades, desde uma instituição como a Cinemateca Brasileira, uma instituição imensa, né, uma instituição a maior da América do Sul, uma das maiores instituições de memória audiovisual da América Latina, possui, né, um laboratório ainda de processamento fotoquímico de película, algo que vem ficando cada vez mais raro, né, nos últimos anos, no mundo, né? Na América Latina, eu acredito que o laboratório da Cinemateca é o único que faz processamento de filmes em cores, o que é um feito, né, que deve ser celebrado. Mas existem outros tipos de instituições menores, né, que precisam ainda de infraestrutura básica. Então, a gente poder olhar, né, para todas essas variáveis, desde as instituições pequenas até as instituições maiores, e que a gente pense numa política de caráter abrangente, né, que consiga dar conta de tudo isso, porque o digital, né, a conta digital ela é muito alta, né, a gente precisa ter uma postura ainda mais ativa com a tecnologia digital, porque ele morre, digamos assim, silenciosamente. A película, né, tem cheiro, ela vai te avisando de certa forma, né? O digital não, né? E as perdas são muito grandes e às vezes definitivas. Então eu acredito que é urgente a gente dar conta desse passivo, né, que existe no Brasil em relação aos acervos em película, os acervos em vídeo, que se fala muito pouco, e toda essa tecnologia digital, né, essa produção nativa digital que já vem sendo feita aí, né, há mais de 2 décadas, olhar de forma urgente, com responsabilidade para a gente poder dar conta de tudo isso. É uma tarefa complexa, né? Muito. Fala assim, mas não tem que perder a esperança, não. É sempre cada ação e toda ação é importante, mesmo pequena. Ela tem consequências e consequências benéficas, mas é preciso realmente se pensar nessa complexidade que contempla a atividade de preservação. Dá para a gente ter uma noção muito prática da importância do valor disso. A gente tem noção de quantos filmes brasileiros já se perderam por falta de conservação, ou porque vinagraram, não estavam devidamente aclimatados, ou porque queimaram. A gente lembra que a película é inflamável. A gente tem noção, ou de títulos importantes que se perderam, processos que, enfim, em que ponto de uma película pode se deteriorar, a ponto que a gente seja irreversível a restauração. Quando que a gente determina onde não dá mais. E a gente tem filmes que a gente sabe que são importantes para nossa história e que se perderam. Sim, infelizmente. É isso que eu falei, né? É mais importante e mais barato preservar e conservar adequadamente do que restaurar. É, o ponto que existem vários estágios de deterioração. Existem vários estágios de deterioração. Então, quando chega num estágio, né, que o filme começa literalmente a melar, né? Ele tem a gelatina, a emulsão, né? Ele começa a melar. Infelizmente, a partir desse ponto, nada mais pode ser feito, né? Se a gente pensar, por exemplo, tem o Favela dos Meus Amores, né? Da Carmen Santos, né? Que muito se fala, que retratava, né? Enfim, um tipo de topografia carioca e etc., que a gente não consegue acessar. Existem algumas fotos desse filme, é um filme muito falado, mas é um filme que não sobreviveu. Tem outros títulos, né? Limite, eu acho um caso, né? Limite do Mário Peixoto, eu acho um caso muito emblemático, assim, da preservação no Brasil, né? Ele sobrevive, né? Por conta do empenho, né? De uma pessoa, enfim, do pesquisador, do Saulo
Não lembro. É. Pesquisaremos e colocaremos na Sim. descrição. Todo mundo vai ter acesso ao Sim, nome gente, depois. me deu Completamos depois. um branco aqui. Mas enfim, foi um filme que foi exibido, quando foi lançado, ele foi muito mal recebido, né? Se criticou muito. E foi muito importante que ele tenha sido preservado para que ele pudesse ser redescoberto depois. Foi o Saulo Pereira de Mello. Lembrei. Então, foi muito importante ele ser redescoberto, né? Ele ser preservado para ele poder ser redescoberto. Isso acontece com várias obras, né? Então, a preservação ela tem também essa beleza que eu acho que é muito bonito, essas joias meio que são redescobertas depois de um tempo, né? Então, infelizmente tem títulos, né, que chegaram nesse ponto, né, de que não é possível a gente fazer mais nada, mas ao contrário, né, do que eu mesmo quando estava dentro dos arquivos, né, mais diariamente, quando você lida, né, com um contingente grande, você sempre fica com uma sensação um pouco, meu Deus, né, parece que o que a gente faz nunca é suficiente. Mas nesses processos de restauração que eu tenho feito, né, nos últimos anos, eu tenho encontrado os materiais em muito bom estado, né? E aí eu posso citar aqui o Rainha Diaba, né, do Antônio Carlos da Fontoura, um filme de 1974, um filme que tem, né, nesse ano vai completar 51 anos. Os negativos originais estavam em ótimo estado. A Hora da Estrela, de 85, da Suzana Amaral, também estavam. Então isso me deu, né, uma lufada de esperança, que nem tudo está perdido, né? Então eu acho que a gente tem esse passivo grande, né, de filmes que precisam ser restaurados e precisam ser duplicados muitas vezes, né? Mesmo que não haja uma intervenção maior, tanto digitalmente quanto fotoquimicamente, eles precisam fazer esse processo de sair desse suporte mais fragilizado para um outro suporte, para que você tenha tempo, né, de dar conta de títulos que às vezes precisam de uma intervenção maior. Mas isso acontece, né, tentando resumir, te dar uma resposta mais direta em relação à restauração, né, por que chega nesse ponto. Muitas vezes, né, dando o próprio exemplo da Cinemateca Brasileira, que passou por vários locais diferentes, espaços diferentes, né, com um tipo de orçamento diferente ao longo dos anos, e isso claramente, né, acaba impactando na conservação dos materiais, porque a gente precisa ter um controle rigoroso, né, em termos de climatização. Temperatura e umidade têm que ser controladas, né? O material cinematográfico ele consegue se expandir, retrair, mas isso tem um limite, né? Então a gente precisa ter um ambiente muito controlado e que muitas vezes essa instabilidade dos recursos acaba afetando esse controle. E também uma outra coisa que é super importante, que são os profissionais, né? Então, muitas vezes as equipes não conseguem ser mantidas, né? Com a estabilidade que é necessário dentro de um trabalho, dentro dos arquivos. Isso acaba afetando também. A gente vê uma migração na área de preservação grande, porque muitas vezes as equipes não conseguem ser mantidas, são contratadas por projetos. Mas eu acho que tudo isso, assim, não quero ser pessimista, né, quero trazer boas novas, acho que a gente tem que sempre olhar, né, com um olhar, não de esperança, mas um olhar generoso, né, porque eu acho que apesar de tudo isso, né, desse panorama ser um panorama realmente marcado por crises, etc., a cinematografia brasileira é riquíssima, né, tem muita coisa ainda a ser descoberta, esse patrimônio audiovisual, né, que muitas vezes as pessoas não acessam. E a gente, sim, apesar de tudo, conseguiu conservar as nossas obras, mesmo diante desse cenário, e muita coisa ainda, eu acho que virá à tona para o público se reconhecer e se conhecer, né? Isso faz parte da nossa identidade brasileira e, sobretudo, partir de referências de obras brasileiras, né? Criar uma cinefilia a partir de referências nacionais. Eu acho isso importante, né? A gente sempre vê, por exemplo, Hitchcock, de tempos em tempos, né? É feita uma retrospectiva para ativar nas novas gerações o que era o cinema do Hitchcock. Eu acho que isso no Brasil a gente precisa fazer isso também, né? Ativando a partir dessas obras para que as pessoas tenham referências e referências de cinema brasileiro. A gente não pode amar o que a gente não conhece, né? Exatamente. Se a gente não sabe que existe, a gente não tem como criar uma paixão, como formar público para isso continuar. Eu acho muito interessante, estava conversando recentemente com o Heitor Augusto, que é um dos grandes pesquisadores de cinema negro brasileiro, e a gente sempre pergunta quais são os primeiros filmes do cinema negro
o que teve de mais relevante 100 anos atrás. Ele fala, a gente sabe que existia um filme tal, com título tal, sinopse tal, só que esse filme não existe mais. A gente sabe que existia por causa de descrições, então a gente cataloga filmes que não existem mais, que se perderam. Então a gente cita filmes que são uma ideia do filme que a gente não tem mais acesso. Então a gente perder isso para sempre é enlouquecedor, assim. Uma pergunta que talvez pareça muito ingênua da minha parte, mas digamos que preservamos um filme, ou digitalizamos pelo menos, passamos para o nosso digital, a gente está mais acostumado com o digital hoje. Isso é uma garantia de que o filme está preservado, porque a gente tem medo, tem o suporte digital, isso pode se perder da pau, travar, o arquivo está na nuvem. Isso está preservado, e é uma preservação ainda mais difícil, porque agora a gente continua mantendo o arquivo digital e o arquivo em película. Como funciona? Pergunta de milhões. Só perguntas fáceis. O digital, ele demanda, como eu falei, né, na outra resposta, uma postura mais ativa, né? Porque a película, de certa forma, a gente sabe qual é o caminho da deterioração dela, né? Como é algo orgânico, a gente tem muito bem mapeado, né, esses estágios de deterioração e como pode atuar em cada um deles. O digital é isso, é uma morte absoluta, né, e silenciosa. O que a gente faz, eu acho que o digital, né, fazer essa migração tecnológica de um acervo que está em película é super importante, você consegue ampliar o acesso, né, ele consegue chegar em outros lugares, né, já que, né, salas com projetor em película são raríssimas. Então, o digital, você vai ter que pensar nele num espaço de tempo mais curto, né? A gente tem que fazer essa migração. A gente está falando, né? Se a gente pensar num disco rígido, né? Esses que a gente tem em casa, que dura de 3 a 5 anos, 7 anos. Sempre quando eu falo informação, as pessoas ficam tensas. Quando eu chegar em casa, eu vou olhar meu HD para ver como é que ele está. Fazer um backup rapidinho. Se ele está bem, enfim. O digital, ele também tem outra questão, que ele demanda redundância, né? Você ter o filme num HD ou numa fita LTO, que é um formato mais específico, né, para preservação em fita magnética, né, da nossa área, você não basta ter um exemplar. É importante que você tenha, no mínimo, 2, e o ideal são 3. Então, você está falando de algo, né, com um volume de dados grande, aí você não está falando somente de um exemplar, você está falando de 2 ou 3. Isso quer dizer que você precisa ter, né, ou esses armazenamentos externos ou servidores para armazenar isso. Então, o digital, ele soluciona uma parte do problema e cria outro problema. Então, eu acho que é importante a gente olhar para isso, né? O que a gente está gerando em termos de volume de dados, né? Nunca se criou tanta imagem, né? Quanto, né, o nosso presente, o momento atual. Então, é importante a gente ter essa ideia. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, quando eu estou falando de volume de dados, o que é. Um filme restaurado em 4K, ele gera, né? A gente salva sempre em arquivos adequados para preservação, né, e para difusão e acesso, que são formatos de arquivo diferentes. A gente está falando de algo entre quase 20 tera. Somente um filme. E eu estou falando de né, esses arquivos salvos uma única vez. Se a gente falar em redundância, você está falando aí de 40 tera, 60 terabytes de dados de um único título. Então, é muita coisa, né? É muito armazenamento, né? Então, para se pensar em algo, né, e mais abrangente, que dê conta, né, de uma coleção, a gente realmente tem que pensar de maneira estratégica, né? Então, o digital é isso. Infelizmente, a gente não sabe. Eu fico sempre nervosa um pouco, pensando, meu Deus, a gente, né, qual vai ser o limite em termos de armazenamento de dados digitais? Porque é isso, são filmes que têm muita qualidade quando a gente faz em 4K, né, mas são arquivos muito pesados. Então, o digital, infelizmente, desculpa não conseguir te dar uma resposta, mas ele soluciona um problema, porque ele faz, né, você consegue levar o filme de maneira, né, o trânsito desse arquivo, né, você consegue fazer upload, compartilhar de maneira mais simplificada do que rolos de filme, né, que tinham que viajar, são pesados, etc. Imagina você circular isso antigamente, mas cria esse outro problema, que é uma questão da preservação digital, que tem que ser, né, e você tem que pensar a curto e médio prazo. Quando a gente fala digital, não dá nem para falar em longo prazo, né? Se uma película a gente consegue falar em 100 anos, a gente consegue ver filme,
né, 100 anos atrás. O digital já é um pouquinho diferente, né? A gente vai ter que sempre ficar fazendo essa migração tecnológica e migração desse tipo de armazenamento, porque está contido a obsolescência, né? Tem obsolescência programada, né, tanto dos nossos equipamentos de uso cotidiano, quanto de tudo isso que envolve, que a gente acaba, né, usando na área de preservação, não foi pensada. Para dar um exemplo, fita LTO veio de banco. Bancos usam, né, foi as primeiras empresas que usaram fita LTO para armazenamento de dados, e que a gente começou a usar porque é uma fita magnética, então também não tem que ficar plugado, né, como os servidores. Então, sempre quando você fala em digital, é bom também você pensar em modelos de armazenamento diferentes, né? Um servidor, uma fita LTO na nuvem, isso tudo no mundo ideal, né? Mas um HD externo que você monitore e migre de tempos em tempos também, né, numa solução mais simples, também funciona. A questão digital é isso, ele demanda atenção sempre, né? A gente está sempre, não pode colocar um HD na estante e esquecer. Impossível, com digital não dá. Talvez a tecnologia de armazenamento que a gente tenha hoje seja o equivalente do disquete de amanhã, assim, que ele fala, o que eu faço com isso? E vai ficar perdido. Sim. A respeito de pensamentos estratégicos, eu queria saber como a gente determina quais filmes serão restaurados e preservados, porque obviamente a gente tem centenas, milhares de filmes valiosíssimos no cinema brasileiro que mereceriam tal atenção. Como a gente determina quais são os próximos, quem passa primeiro, quem merece mais? Como que o pensamento estratégico afeta isso? Então, em geral, em processos de restauro empreendidos, né, por instituições, cada instituição, né, tem sua forma de priorização, né? Em geral, as instituições priorizam filmes que estão em mau estado de conservação, né, que precisam de uma ação emergencial, e projetos, né, independentes, né, como alguns que eu faço parte. Então, projetos independentes depende de uma ótica de curadoria específica daquele projeto, né, a partir de uma série de elementos, que não necessariamente é o estado de conservação, né? Então, eu acho que um pensamento estratégico, por isso que as instituições são super importantes também, porque nem sempre é um filme, né, que é um cânone, e a gente também tem que não pensar só nos cânones, né? O cinema brasileiro é rico, é amplo, então é super importante a gente pensar em outros tipos de título. Se a gente pensar, por exemplo, em filme doméstico, né? Eu tenho trabalhado também com filme doméstico nos últimos anos. Eles acabam registrando muitas vezes uma parte da vida, né, cotidiana super importante que é menosprezada em outro tipo de obra, e que merece sim ser preservado, difundido, né? Filmes institucionais, campanhas publicitárias, né? As coisas eram filmadas em película antigamente. Então tem toda essa gama, essa tipologia de acervo, não só, né, as obras tanto de ficção quanto documentário, os curtas-metragens. Então, eu acho que é pensar em toda essa gama desses elementos, né? Eu acho que se existisse, né, isso dentro, né, da área, é uma tecla que a gente sempre insiste muito, que é pensar numa rede de acervos e arquivos que você pudesse circular essas informações, porque é uma atividade complexa, né? Não dá para todo arquivo, né? Você não consegue fazer tudo que deve ser feito. Então, essa responsabilidade compartilhada em termos, né, de uma grande base de dados, né, com essas informações sobre a cinematografia brasileira, para você poder elencar e conseguir enxergar melhor as prioridades, né? Será que esse filme é prioridade, né, aqui nessa região, né, para gente, enfim, do Sudeste talvez não seja, mas no Nordeste esse título é essencial, ele tem que ser restaurado, ele tem que voltar a ser difundido. Então, acredito que esse saber, esse conhecimento, né, mais compartilhado sobre patrimônio audiovisual seria interessante justamente para poder enxergar essas prioridades com mais clareza. Mas, em geral, as instituições têm e trabalham, né, geralmente com estado de conservação, né, quando é necessário, agir de maneira emergencial, e também tentando, né, a partir de mostras específicas, né, as instituições que têm sala de exibição podem pensar em algo, né, você digitalizar ou duplicar aquele título para poder dar acesso numa mostra. Eu acho que sempre é uma ação super importante, né, que aí você vê na tela, né, o resultado de um trabalho de preservação. Então, acho que são muitas coisas. Você me faz uma pergunta, eu acabo abrindo um leque, né? Dificultando um pouco, mas não é simples, né? Não dá para a gente simplificar
algo que realmente não é simples, mas eu acho que é isso, eu tenho fé, né? As coisas vêm mudando no sentido de essa mudança de mentalidade, isso vem acontecendo, né? E eu acho que em breve teremos uma rede, eu acredito, né? Isso, acho que o governo vem pensando nisso, vem ouvindo, né, o que a área vem dizendo, e eu acho que é essencial, acho que em breve isso deve acontecer. Acho que a gente tem que pensar que não tem só um valor artístico, cultural, tem um valor histórico também, né? Às vezes desses Exatamente. filmes caseiros. Eu penso no próprio acervo aqui da Fundação, a gente tem às vezes uma pequena colherinha que foi usada pela família, que não necessariamente é a colher mais bonita ou a colher do trabalho mais rebuscado, mas diz muito sobre aquela época, quem eram aquelas pessoas, como era aquele lugar, que tipo de instrumentos, de materiais eram usados, e acho que é a mesma coisa, que tipo de vídeo dizia a respeito àquela época e representava aquelas pessoas, né? Sim. Eu ainda tenho várias perguntas que eu quero fazer para você, mas eu sei que você trouxe exemplos práticos pra gente de filmes que foram restaurados por você, que você participou desse processo. Então eu queria que a gente assistisse a esses filmes primeiro, para você depois explicar o que aconteceu, como foi o trabalho em cima deles. Acho que a gente pode partir para o primeiro curta. Apresente, por favor, primeiro o que a gente vai ver, Sim. para a gente poder assistir em seguida. Ah, legal. Eu trouxe 2 curtas, né? O Perto de Clarice, que é um filme do João Carlos Horta, de 1982, que é um filme sobre a Clarice Lispector. É um curta bem delicado, assim, você acaba, né, essa personalidade misteriosa da Clarice, né, acho que o curta consegue, num tempo bem condensado, apresentar isso, né, misteriosa e complexa, e é um filme em cores, João Carlos Horta, ele foi fotógrafo também, né, atuou em várias outras obras, e é uma joia, né, foi feito por iniciativa do setor de literatura do Instituto Moreira Salles, por conta do centenário da Clarice Lispector, no ano passado, e voltou assim. E uma curiosidade que o João Carlos Horta foi casado com a Heloísa Teixeira, né, Buarque de Holanda, que, enfim, nos últimos anos usado o sobrenome Teixeira, e ela teve a oportunidade de assistir, e eu fiquei sabendo que ela ficou, né, maravilhada de poder ver o curta restaurado em 4K, daquela forma. Então foi muito legal, né? A partir de um outro setor que percebeu a importância, a gente conseguiu restaurar o filme. O outro filme é Recife de Dentro para Fora, da Kátia Mezel, que é um curta de 1997, que é uma pérola. A Kátia é uma pessoa super importante, né, na cultura pernambucana, na cultura brasileira, né? A Kátia fez parte do movimento Mangue Beat. Ela foi iniciadora de muitos processos, né? E o nome dela vem, né, sendo trazido à tona nos últimos anos, sobretudo pela digitalização e restauração de obras dela. Então, e esse processo foi feito por iniciativa da produção do filme Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça, né? Tem um trechinho do filme da Kátia no documentário do Kleber, e por conta disso a gente fez o restauro do filme. Em algumas sessões ele foi exibido junto, né? É muito legal, né? Poder também caminhar. Eu acho que ele retrata muito bem a cultura pernambucana, né? Uma viagem pelo rio Capibaribe, desde as suas margens poluídas até a nascente, e com uma música belíssima. E foi um processo, né? Um filme também que não é tão antigo assim, tem aí 28 anos, mas quase 30. Vai ser ótimo poder exibi-lo aqui. A gente vai conversar depois um pouquinho sobre esse processo de restauro desses 2 curtas. Os ovos estavam na frigideira e, mergulhada no sonho, preparo o café da manhã, sem nenhum senso da realidade. Grito pelas crianças que brotam de várias camas, arrastam cadeiras e comem. E o trabalho do dia amanhecido começa, gritado e rido e com medo. Viver é extremamente tolerável.
Eu acho que ela vivia intensamente tudo, inclusive o sofrimento. Ela tinha momentos de vaidade, momentos de feminilidade, e também extremo, né? Ela tinha uma cilindrada especial, ela era uma personalidade genial, né? E isso, naturalmente, era uma sobrecarga para ela. Escreve tem esperança que teu escravo altere qualquer coisa. Não altere nada. E altere? ¿Por qué no me enseñaste? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu túmulo. Bom, pensando aqui na tua experiência de trabalhar com esses filmes, em que estado eles chegaram para você e como foi o processo muito na prática de trabalhar nessa restauração? Hum. Os filmes estavam, felizmente, né, em bom estado de conservação, mas precisavam, né, dessa migração tecnológica. Então, sempre no processo de restauro é bom a gente ter os negativos originais, né, no caso dos 2 filmes a gente teve acesso aos negativos originais e também ter uma cópia, né, porque o negativo é um material que é super importante, mas ele não tem, o formato final em termos de cor, né, do filme. Então a cópia de exibição ela vai ter todas as decisões, né, em termos de visualidade de cor, né, e o negativo a gente pode partir para muitos caminhos, né, ele te dá a possibilidade, de você ir para muitos caminhos, desde uma cor mais quente, mais saturada, até algo mais frio, enfim. E a cópia tem, eh essa informação, né, no seu formato, né, finalizado. Então é importante sempre a gente contar com os negativos originais e também com as cópias de exibição. Os materiais estavam em bom estado, né. O processo eu vou falar de maneira muito resumida das etapas, né. Primeiro a gente faz uma pesquisa para entender, né, quais materiais existem, né, os materiais originais. Alguns filmes, né, por conta, né, do meu trabalho e proximidade com as instituições, eu sei, né, onde eles estão. No caso desses 2 curtas, né, os materiais estavam no Centro Técnico Audiovisual, no Rio de Janeiro. Trabalhei muitos anos lá. Inclusive o Perto de Clarice, né, faz parte de uma série de filmes que a Embrafilme fazia, sobre escritores, né. Então,
os direitos patrimoniais são do CTV, do Perto de Clarice, e o Recife de Dentro para Fora, da Kátia Mezel, que, né, vem nos últimos anos também resgatando essa obra dela e depositando no CTAV. Né? Ela tem uma ligação forte com a instituição. Então, a primeira coisa é a pesquisa para entender onde estão os materiais e qual é o estado de conservação deles, porque isso vai ditar, em geral, a metodologia e o período de tempo que a gente vai precisar para trabalhar. Depois disso, tendo esses materiais em mãos, no caso dos 2 curtas, a gente tinha tanto os negativos originais quanto as cópias, né? A gente entende qual é a melhor cópia, então é feita uma análise física, técnica das películas mesmo, né? Em mesa enroladeira, que é o tipo de equipamento onde a gente visiona esses materiais. Depois disso, ele é escaneado, né, num scanner específico para filme e película. E depois do escaneamento, a gente escaneia tanto o negativo quanto a cópia para ter essa referência de cor da cópia, mesmo que a base da restauração vão ser os negativos. E aí tem todo o período de tratamento digital, né, que são com softwares específicos de restauração de filmes, para tirar riscos, sujeiras, né, às vezes instabilidade, né, a película ela tem um movimento natural, principalmente quando é exibida, né, em película, mas às vezes o filme ele já está um pouco encolhido, abaulado, que a gente chama, quando ele começa a fazer umas ondinhas, assim, ele não fica mais, né, reto quando a gente analisa, e tudo isso tem impacto, né, em como a gente vai ver. Os filmes em cor muitas vezes têm fungo, que é causado por ambientes muito úmidos. Fungo é uma coisa super difícil de trabalhar, porque o fungo ele é belíssimo, mas ele se espraia pelo fotograma de maneira um pouco desordenada. Então, é difícil, né, de você conseguir fazer uma limpeza né, profunda, retirar todo o fungo, mas muitas vezes a gente consegue, mas ele dá mais trabalho. Então, esses softwares, eles têm. Você pode trabalhar de maneira automática e de maneira manual, quadro a quadro. Né? Em geral, a gente faz sempre, né, com a equipe dos laboratórios que eu trabalho, é feita essa etapa automática com muito cuidado, porque tem uma particularidade, né? O software ele entende qualquer movimento brusco como um possível dano. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo prático aqui, uma roda de bicicleta, um rabo de cachorro, às vezes ele apaga, porque como é um movimento muito rápido, ele entende como se aquela imagem estava no fotograma e no outro não está, então isso é, né, um dano e ele simplesmente apaga. Então, muitas vezes a gente tem que fazer, né, essa etapa automática e voltar para uma etapa anterior, porque ele apagou algumas coisas que não deveria. Exatamente. Então, é isso, a ferramenta é maravilhosa, mas ela tem que ser usada com atenção e cuidado, né, para não causar mais dano, né, e limpar coisas que não devem ser limpas. E muitas vezes também o processamento digital cria artefato digital, quando o pixel dá uma enlouquecida, ele cria esse artefato, né? Então esse processamento dentro do software, que são super específicos, mas é sempre feito com muito rigor e muita atenção. Depois disso vem um processo, num filme colorido, né, de correção de cor e marcação de luz no filme em preto e branco, né? Que é algo, digamos, é um processo, eu tenho tido muito prazer nessa etapa, né, porque você tem essa referência de cor, e a gente numa ilha de correção de cor hoje em dia tem uma infinidade de ferramentas, né? Então você também tem que ir com muita atenção, né, porque a intenção, a finalidade do processo de restauro é se aproximar do que era aquela obra originalmente, né? Então não é fazer nenhum tipo de melhoramento, né, mas trazer de volta a potencialidade que muitas vezes, né, pode ter sido apagada ao longo do tempo por mau armazenamento, mau condicionamento, né, uma trajetória ruim de preservação, mas algo que já está lá, porque nenhuma obra nasce deteriorada, né? Ela nasce bem, então a gente voltar a esse estágio original de quando ela foi lançada. Então, depois disso, são feitos os formatos de arquivo específicos, né, como eu disse, para preservação, que são formatos né, mais se quisesse refazer essa restauração daqui a um tempo, né, você pode voltar para esses arquivos, né, não precisa refazer todo o processo. Então, também você vai ter guardado aquela informação do estado de conservação daquele momento, que é importante, né, se passar uns anos e se algo acontecer com esse material original, você tem ele pelo menos naquele estágio, né. A gente fez esse processo em 2022, 2023,
você tem assegurado, né, que o material esteja em bom estado. E aí também faz os arquivos específicos para difusão e acesso, armazena, né, no tipo de armazenamento, né, em geral em disco rígido externo, deposita nas instituições, isso é importante dizer, né, é dado também arquivos para os realizadores, mas você volta para a instituição, que eu acho que é algo importante, né, você voltar para a instituição e também deixar na instituição onde esses materiais de película estão, esses arquivos digitais, né, para que ela possa também acessar esse material, né. Então, resumindo, é mais ou menos assim o processo, e o estado de conservação vai ditar quanto tempo esse período de limpeza vai levar, né. Quando o material está muito deteriorado, você leva mais tempo, porque você acaba tendo que trabalhar muito mais manualmente, e aí é fotograma a fotograma. É algo, que demanda muita atenção, né, muito rigor, como eu disse, para você, eh não intervir além do necessário. Então, no caso desses filmes, né, a gente levou cerca de 4 meses, né, o que não é tanto tempo assim, eh, e acho que conseguiu, né, chegar num resultado, Lindo. excelente, e fez com que esses curtas circulassem mais, né. Uhum. E é super importante, né, que eles traz uma nova vida, né. Esse da Clarice eu acho super único, né. Os amigos falam coisas os depoimentos são bem singulares, né. Então, voltou a circular com muito mais força, né, o filme foi visto muito mais, como o filme da Cátia Mezzel, que é um clássico do curta-metragem, né, ele circulou muito na época, fez muito sucesso, mas também essa migração tecnológica faz com que se amplie essas possibilidades, né, de acesso e que ele possa ser visto por mais gente. Você falou de uma duração média de 4 meses de trabalho em cada um desses filmes. Eu queria saber quem são esses profissionais, quantas pessoas tem numa equipe que restaura um filme desses, como são formadas essas pessoas, como elas adquirem esse conhecimento, ter o conhecimento prático e de cada uma das áreas, enfim, como é formada uma equipe que trabalha num filme desses? Então, né, esses 2 filmes foram feitos no Rio de Janeiro, né, na Mapa Filmes, Link Digital, que, né, são 2 empresas, mas que ela ocupam o mesmo espaço, e são profissionais de finalização, né. Tem o Arão Marins, João Paulo Reis quem faz que é o colorista, né, que em geral eu trabalho, o Arão Marins, ele é o diretor técnico da Mapa, onde é feito o escaneamento e a finalização, que é o processo de correção de cor e a confecção dos arquivos destinados à preservação, difusão e acesso é na Link, né, a gente divide a divisão do trabalho é assim. Eles, é algo muito feliz, né, porque eles vêm do processamento fotoquímico também. Então eles têm uma experiência em laboratório de cinema, o que traz um outro olhar, mas a gente foi construindo essa parceria, né, de trabalho, ao longo dos anos, né, eles entenderam qual é o método de trabalho de um processo de restauro coordenado por uma profissional de preservação, né, que eu estou lá acompanhando desde o início, né, desde o momento da pesquisa até a finalização. Tem outros tipos de processo, mas eu acredito que uma profissional de preservação está acompanhando é importante justamente para assegurar, né, que esse olhar esteja garantido ao longo de todo, esse processo. Então a gente foi construindo, né, uma troca ao longo desses anos, que foi muito interessante, né, em termos de formação mesmo, né. Eles entenderam: "Não, a Débora não pode mexer, não é para mudar nada, não é para mudar, né, não é no sentido de fazer um look novo", porque como eu disse, né, tem uma possibilidade de intervenção imensa contemporaneamente, né. Poderia transformar esse filme completamente em termos de cor, o intuito não é esse. Então acho que essa troca, né, deles, nesse campo da finalização, né, foi interessante, com o meu conhecimento, né. Eu acho que a gente acaba tendo, no Brasil, né, como poucos arquivos têm esse tipo de estrutura, que é uma estrutura cara, né, não é uma estrutura barata, que veio se ampliando nos últimos anos, né, tem um scanner para filme e todo essas ilhas e esses equipamentos de finalização, a maior parte dos arquivos não tem, né. Então é importante você, construir essas parcerias com esse tipo de laboratório, né. Eles entenderem, qual a importância, né, desse processo, eles têm muita sensibilidade de entender, né, como trabalhar com esses filmes, o que demanda, né,
toda essa minúcia, essa especificidade. Então, é importante a gente ter esse outro tipo de empresa que trabalhe e tem esse olhar, né, visto que isso não é a gente não vê presente na maior parte das instituições, mas que isso vem se ampliando também. Eu estou sabendo que várias instituições, né, vêm adquirindo scanner, e que isso é super importante, né, para você também ter uma autonomia, conseguir fazer dentro, né, de uma escala de prioridade no nível institucional, né, mas nesse caso essa parceria, com o laboratório comercial tem sido super interessante e isso não é de hoje não, né. Isso vem sendo feito ao longo dos anos, tem outros projetos, né, que também estabeleceram esse tipo de parceria. Porque eu falo parceria, porque é realmente uma parceria de entender o tempo, né, 4 meses para um curta de 17 minutos, 19 minutos, é muito tempo, né, a gente não está falando de um longa-metragem. Então, todo mundo tem que entender que é um outro ritmo, né, um outro tipo de olhar, um outro tipo de cuidado. Então, todo mundo meio que vai se formando junto, né. Você perguntou em relação à formação, tem, né, uma base, eles têm um conhecimento, técnico grande, né, sobre a tecnologia do scanner, sobre o que ele pode alcançar, né, como escanear adequadamente um filme, né, de patrimônio. Então, tudo isso vem uma troca que vem sendo construída, que eu acho muito importante, né. Uhum. E Débora, a gente fala muito de preservação da imagem, cuidado com a imagem, mas como a gente consegue Uhum. restaurar o som? Sim, o som super importante, né, a gente pode ver, né, sobretudo no filme da Kátia, Uhum. o restauro de som. O som ele tem algo que é um pouco mais simples em termos de volume de dados, né, que a gente está falando, um som de altíssima qualidade não ocupa tanto espaço assim, né. E o som, em geral, a gente consegue ter também partir de materiais, onde o estado de conservação está bom, né, mas a gente tem softwares específicos que trabalham o som. Às vezes a gente consegue, né, num projeto específico ter, né, um profissional que trate especificamente o som, né. Aqui em São Paulo tem um profissional maravilhoso, que é o José Luiz Sasso, que basicamente a história do som do cinema brasileiro caminha junto com ele, né. Eu tive a honra, a alegria de trabalhar com ele nos filmes do Jorge Bodansky, o Iracema e o Terceiro Milênio, que eu participei, né, do processo de restauro. Então, esses filmes a gente partiu dos materiais magnéticos e precisava de um tratamento específico, né. Mas, entender também a sonoridade da época, que isso é importante, né. Então tem às vezes, né, a gente sabe como é que foi a trajetória tecnológica do som no cinema no Brasil, também entrecortada, né, se falava muito mal, né, do som do cinema brasileiro, mas, quando o som está bem gravado, você tem acesso aos materiais, né, adequados, a gente consegue ter um resultado excelente, né. Então é um caminho que cada filme, né, dependendo, né, do seu desenho sonoro, vai demandar mais ou menos trabalho, mas em termos é muito semelhante em relação à imagem, né. Se tiver no estado de conservação bom, isso vai, né, resultar numa qualidade melhor e menos tempo de intervenção. Se tiver no mau estado, né, vai resultar em mais tempo. E tem um exemplo interessante que eu vou trazer. Tem o filme do Geraldo Sarno, o Iaô, né, que eu participei do processo de restauração, e ele é todo narrado, né, e a gente só tinha uma cópia em 16 mm. E o som no 16 mm ele, né, ele é ruim, por conta da própria materialidade do suporte mesmo. E a gente ficou: "Nossa, vai ser difícil", porque esse filme é narrado, né, e é muito importante que as pessoas escutem, né, é um documentário, assim, raro, que circulava numas cópias muito ruins, e eu consegui localizar os magnéticos, né, as fitas de 1/4, fitas de rolo. E foi, assim, uma alegria imensa, né, a gente fez uma parceria com o CTAV, que consegue digitalizar esse material ainda, então tem todo também um aparato tecnológico que a gente tem que ter disponível, acessível e funcionando para a gente conseguir acessar, né, os materiais. Então a gente conseguiu digitalizar as fitas de rolo, as fitas de 1/4, e o som ficou claríssimo, assim. A gente ficou emocionado, porque isso realmente ia influenciar muito na compreensão do filme, visto que ele é todo narrado. Então, nesse caso, né, o som foi muito importante a gente conseguir acessar os materiais magnéticos, né, a cópia
não foi suficiente, a gente não ia conseguir chegar num bom resultado, né? Mesmo trabalhando com softwares de limpeza, né, para redução de chiado e etc. Mas o material original já não estava bom, né? Então isso, ter encontrado essas fitas de 1/4 e ter tido, né, a parceria da instituição para digitalizar esse material e a gente conseguir chegar num resultado melhor foi essencial. Então acho que é um exemplo que é importante, né, porque a gente está falando aqui. Cada filme tem um caminho a partir do seu desenho sonoro, mas os materiais vão contribuir enormemente para que esse resultado seja bom ou não. E pensando nas limitações desse processo, se existem, por exemplo, películas que já estão mais desgastadas, mais deterioradas, tem outro frame que é irrecuperável, o que faz? Mantemos assim mesmo no meio de o resto ficar melhor? Cortamos, porque são alguns frames? Ou com o som também, tem uma parte do som que a gente não consegue recuperar de jeito nenhum. O que fazer nesse caso? Cortar jamais. A gente mantém sempre tudo. O software digital ele trabalha, é quase como um copia e cola, né? Então, se você tem um frame muito deteriorado no meio, né? Vamos dar um exemplo de 3, né, fotogramas, né? Um do meio está muito deteriorado. Ele vai buscar essa informação no fotograma próximo, no anterior ou no posterior. E aí ele vai copiar essa informação e colar onde está deteriorado. Quando o filme está muito deteriorado, trechos muito longos, isso é mais difícil, porque aí você não vai ter essa imagem, né, que você possa, né, se referenciar para você encobrir aquele dano. É exatamente isso. Você pega um pedacinho e coloca no lugar deteriorado. Então, na verdade, um fotograma ele não compromete muito, e sim quando tem trechos, né, grandes deteriorados. Como o som, a mesma coisa. Você pode copiar aquele trecho e reproduzir num outro local, se tiver, né, semelhança sonora, mas se você tiver um trecho muito grande, aí isso vai ficando cada vez mais difícil. Mas o que eu tenho conversado com os profissionais de som, né, que têm falado sobre inteligência artificial e que tem funcionado bem, né, vem se sofisticando a ponto de conseguir recriar trechos, né? Claro, sempre usado com muita responsabilidade, né, muito cuidado, mas o que eu tenho ouvido que tem funcionado, né, muito mais do que já funcionou antes. Na verdade, esses softwares, a questão da inteligência artificial parece algo muito novo, mas na verdade não é novo, né? É algo feito de maneira automatizada. Você ensina para a máquina o que ela tem que fazer, né? E sem essa liderança, digamos, humana, a máquina não vai saber fazer da maneira correta. Então, a gente faz o automático, mas sempre a partir desse olhar, né, que a gente tem de todo o processo. Então, você meio que ensina a máquina e ela vai fazer a partir dessa metodologia estabelecida por um profissional que conhece o processo, né? Mas eu fiquei contente de saber que, né, IA tem funcionado bem no caso do som. Eu acho que imagem também, né? Eu fiz testes, saneamento básico, a gente usou um software específico também, que utiliza inteligência artificial, mas sempre assim, né? Fazendo teste, retomando, voltando e vendo o que funciona, porque não é uma solução, né? Não é uma panaceia que serve para qualquer tipo de deterioração e dano, né? Então é sempre fazendo teste e vendo o que funciona melhor, né? Então a gente não corta nada, a gente tenta manter tudo, inclusive, né, quando tem cópias ruins, a gente tenta reunir, né, a maior quantidade de cópias. Às vezes você tira fotograma de um lugar, coloca no outro. Tem um outro exemplo que é interessante, que eu vou trazer brevemente, que é um filme do Thomas Farkas, Nossa Escola de Samba, que eu fiz, né, a restauração há pouco tempo. Ele tinha um negativo original que estava muito deteriorado, muito mesmo. É um filme de 65. A gente conseguiu pegar o trecho do início e do final, e o resto foi toda a cópia. Então é justamente isso, né? A gente pegou o que dava, né, do material, que foi uma coisa bem surpreendente, né? E eram películas diferentes. Um tipo de película estava bom, porque se filmava, né, dessa maneira, principalmente documentário, né, nos anos 60, o tipo de era um fabricante específico. Ele estava bom no início e no final, no meio não estava. Era outro fabricante. Eu falei, nossa, para você ver como eu acho isso interessante de dizer e ver, né, no trabalho, que você vê que cada etapa, às vezes, você acha que não tem importância, mas como isso, depois de
60 anos você vê que tem, né? Olha, esse fabricante aqui funcionou melhor, né, ao longo desses 60 anos e esse não tanto. O processamento fotoquímico de cada material também acaba influenciando. Então, às vezes eu falo, nossa, a pessoa acha que você pegar às vezes a película, né, com, enfim, sem luva ou com a mão com algum tipo de resíduo, isso pode não ter impacto agora, mas daqui a 60 anos aquele dedo pode ter, sim, ele vai estar lá. Sim, sim, e isso pode causar um tipo de dano, bem por aí, assim. Então, é bonito de ver como é que é algo bem orgânico, né, e como se relaciona com o tempo, né, e como tudo é importante nesse processo. A gente já está quase encaminhando ao final da nossa conversa, mas eu tenho uma última curiosidade. Eu queria saber em que medida os diretores ou diretores de fotografia, quando disponíveis, acompanham o processo de restauração dos filmes deles. Se eu não me engano, eu lembro do Rainha de Aba, que acho que o Fontoura acompanhou, ele Sim. mesmo depois falou sobre isso, ele falou, caramba, parece até que a cor estava mais bonita no final do que estava na época. É normal que eles acompanhem, eles são solicitados para acompanhar, a Kátia estava acompanhando, como é isso? Então, é sempre muito delicado, né. É ótimo quando a gente tem um acompanhamento, né, dos diretores e diretoras de fotografia, mas sempre entendendo que é um processo de restauro, né. Muitas vezes a gente sabe como é o cinema brasileiro, né, muitas vezes os profissionais não conseguem fazer o que queriam, né, quando fizeram um filme, e aí querem resolver agora, depois de algumas décadas, né. Então é sempre muito delicado esse balanço, mas em geral as experiências são ótimas, né, a Kátia participou, foi, assim, uma honra ter a Kátia, ela por acaso estava no Rio de Janeiro, eu chamei ela para participar do processo de correção de cor, foi muito bonito ela falando sobre o processo, né, porque essa viagem pelo Rio, como ela acompanhava a luz, como a luz caía em cada margem, como ela filmou e tudo isso enriquece muito o processo de você entender a própria cor do filme, né, que é esse dia no Rio, né, a gente termina com o filme à noite, e Kátia, foi muito tranquilo, né. Eu acho que depende muito do diretor, a relação do diretor com aquela obra, né. Eu acho que a grande maioria entende o que é o processo de restauro, né, que a gente está tentando voltar ao que era a obra original, e às vezes um defeito tem que ser mantido, né, porque ele diz muito do contexto de produção da época, daquela obra, é um traço, né, historiográfico, isso é importante às vezes que, seja mantido, mas em geral as experiências são ótimas. Eu sempre busco envolver as pessoas, eu acho importante, é um respeito, né, e é uma troca, né, muito rica quando você conversa com as pessoas, em geral eu tento sempre conversar, o que que você estava pensando. Agora no saneamento básico, né, que é o mesmo fotógrafo do Durval, que é o Jacó Trenic, é uma pessoa super sensível, né, a gente tem uma troca, muito interessante, mas sempre entendendo que a gente está fazendo um processo de restauração e isso tem uma questão ética envolvida, né, não é um novo filme. Senão seria um outro tipo de processo e está tudo bem, né, seria chamado de outra coisa e não restauração. Mas eu acho importante, ter, né, essas pessoas próximas, mas e junto com os materiais, porque a memória também ela, né, ela se reconstrói, se constrói ao longo do tempo. Então, às vezes, a pessoa tem certeza de uma informação e eu mostro o material e ela: "Nossa, não lembrava". Então, às vezes, é uma redescoberta para o próprio realizador, para o próprio fotógrafo, né. O Sasso, por exemplo, trabalhou num filme que eu estava restaurando, ele foi o mixador original do filme. Foi muito legal chegar para ele e perguntar e ele contar como tinha sido, ele lembrava do laboratório, lembrava de todo, né, o processo de mixagem. Eu acho enriquecedor para ambos os lados, né, tendo essa ressalva de que é um processo de restauração e isso conceitualmente tem que ser entendido, a partir, né, desse olhar, dessa perspectiva, mas em geral é sempre muito enriquecedor e proveitoso, né, que as pessoas, os realizadores, os fotógrafos, as pessoas que trabalhavam com som, participem, né, do processo e a gente tem uma troca. Para você que a gente não poderia falar horas durante de exemplos de casos de preservação, de restauração, tem muito a falar sobre como governos, como, enfim. Mas a gente já tem uma boa ideia de como Sim. funciona, para que serve, com exemplos práticos. Eu acho muito enriquecedor a gente ter trazido os filmes e poder falar sobre o trabalho neles. Eu não sei se você tem considerações finais, coisas que você gostaria de trazer que a gente ainda não abordou aqui, para a gente encaminhar essa conversa para o final. Eu só queria agradecer a oportunidade, eu acho sempre,
é muito importante a gente conversar sobre preservação, né? Ampliar o olhar das pessoas para essa atividade que é tão complexa, tão bela. Eu fico emocionada, em geral, quando eu falo dos processos de restauração que eu participei, ter essa oportunidade, né, de trazer de volta essas obras, né, em toda a sua potencialidade, né? A gente vê esses curtas aqui, foi ótimo, né? E de entender como isso faz parte, né, como a atividade de preservação faz parte do ecossistema audiovisual, tem que ser encarado dessa maneira, né? Ter recursos à altura, estabilidade das instituições, estabilidade dos profissionais que trabalham nas instituições. Então, tudo isso para que, né, a gente já consegue fazer tanto, né? Eu acho que a gente poderia fazer muito mais, né, e com regularidade, para que as pessoas possam acessar o cinema brasileiro, entender que, né, é complexo, é rico, é diverso, é plural, e que esses filmes possam chegar à maior quantidade de público possível. Então, uma alegria, uma honra estar aqui conversando com vocês. E é isso. Muito obrigada. Obrigado a você, Débora. É preciosíssimo te escutar falar, de verdade. A gente fica muito feliz também que esse material fique registrado, para a gente poder sempre voltar a ele e enfim, obter informações precisas sobre cada um desses pontos, vários, que a gente conseguiu discutir aqui. Lembrando que essa é a primeira parte de um ciclo de conversas que vai continuar para os próximos meses. A gente espera que continue e crie raízes muito sólidas na Fundação. Então a gente vai ter próximos debates sobre o papel das vanguardas no cinema, o papel das cinematecas no cinema, com representantes da Cinemateca Brasileira. A gente vai discutir as representações do Império, as representações da história do cinema no cinema brasileiro, o que muda, como a gente representa, enfim, isso continua. Mas, por enquanto, já demos um belo pontapé, já começamos muitíssimo bem com a participação da Débora, então obrigado. E obrigado à Fundação, claro, por apostar nisso que eu considero fundamental, que é essa discussão do cinema brasileiro de base da nossa memória. Muito obrigado a todos.